Fala, beleza? Esse vídeo é uma compilação de toda a série de vídeos sobre preparação de um ambiente Java com Spring Boot no Linux. Esse vídeo é especialmente para quem não tem paciência para ficar procurando o próximo vídeo e quer tudo concentrado em um único lugar. Então, bora pro vídeo. Nós vamos no Google digitar Download VirtualBox, vamos clicar nessa primeira opção aqui. Aqui a gente vai em Windows Host, vamos clicar nessa opção, vai iniciar o download. Eu vou cancelar porque eu já baixei antes. E vou mandar abrir a pasta, mostrar na pasta. Vou clicar com o direito e executar como administrador. Ele abriu a janela pedindo confirmação, normalmente isso não aparece no vídeo, mas aí eu vou aceitar os termos. Ok, inicializou a instalação, vou clicar em Next. Next, aqui eu vou deixar todas as opções default. Próximo, aqui ele fala que vai reiniciar a minha rede. Eu vou aceitar. Ok, install. E ele está inicializando o processo de instalação. Isso vai levar alguns minutos. Está descompactando os arquivos. Aqui ele pergunta se eu desejo instalar um driver. Eu vou aceitar. Ok, está terminando a instalação. Isso aqui eu vou desmarcar essa opção, já terminou a instalação. Acesse ubuntu.com ou vá até o Google e digite Ubuntu, que provavelmente você vai cair nesse site aqui. Recentemente foi lançada a versão 19.10 do Ubuntu, mas a gente não vai optar por essa versão. Então vamos vir aqui em Download. Tem a opção Ubuntu Server. Se você for implantar o Docker em produção, o ideal é você usar essa versão aqui, Ubuntu Server. Sempre escolha a opção LTS, que vai ter 5 anos de suporte, então é o mais interessante de utilizar. E no nosso caso a gente vai escolher o Ubuntu Desktop 18.04 LTS. Vou clicar sobre ele. Beleza, inicializou o processo de download. A gente vai aguardar esse processo, tá? Diz que vai demorar 3 minutos. Eu vou dar uma acelerada no vídeo, assim que concluir a gente volta. Beleza, pessoal, faltam poucos segundos para terminar o processo de download. Eu vou vir aqui no nosso VirtualBox, a gente vai criar uma nova máquina aqui. Para isso, clique no botão novo aqui em cima. Novo. Aqui você vai definir o nome. Eu vou colocar Ubuntu 18.04, que é o nome da nossa máquina. 18.04. Beleza. Ele já detectou que é uma uma máquina virtual do tipo Linux, que é um Ubuntu 64 bits. Beleza, vamos clicar em próximo. Aqui está a quantidade de memória que vai ser disponível. Vou colocar 4 GB, a sugestão dele é apenas 1 GB, eu vou colocar 4096. 4 GB de memória. Próximo. Aqui a gente vai escolher a opção criar um disco virtual agora. Criar VDI. A gente vai escolher a opção, deixar a opção VDI. Próximo. Dinamicamente alocado. Próximo. O HD está 10 GB e vou aumentar para 16 porque a gente vai fazer algumas instalações, então é bom que tenha espaço suficiente. No seu caso aí, ele vai sugerir 10 GB, então você tem que deixar 10 GB. Beleza, vamos clicar em criar. Pronto, nossa máquina foi criada. Agora a gente vai modificar algumas configurações da nossa máquina. Você pode vir aqui nessa engrenagem aqui em cima, ou você pode clicar com o direito, configurações, ou teclar Ctrl S. Beleza, a gente vai ajustar as configurações de rede. Então a gente vai vir aqui em adaptador 2, habilitar placa de rede, e aí a gente vai escolher a opção placa de rede exclusiva de hospedeiro, host only, penúltimo aqui. Beleza, e é isso aí. Além disso, a gente vai modificar também o armazenamento. A gente vai escolher a nossa ISO. Perfeito, vamos vir aqui, vamos clicar sobre esse ícone de CD aqui na controladora IDE. Está vazio, a gente vai clicar aqui em cima, aqui em atributos, a gente vai escolher a nossa imagem ISO. Vou clicar sobre ela, vou clicar em selecionar arquivo de disco óptico virtual. Selecionar, vamos na pasta Downloads. Beleza, aqui está o nosso Ubuntu 18.04 que a gente acabou de baixar. Vou clicar em Open. Ok, perfeito. Agora basta a gente inicializar a nossa máquina. Ela está desligada, a gente vai iniciar. Beleza, está iniciando. Ok. Fechar esse pop-up aqui.
Não é um processo muito rápido, porque a gente está instalando um sistema operacional completo. Então, eu vou dar uma acelerada aqui. Assim que progredir ou que tiver alguma informação importante, eu volto. Beleza, pessoal? Apareceu aqui a tela de install Ubuntu ou testar Ubuntu. Se você clicar em Try Ubuntu, você vai entrar no Live CD e tudo que você fizer vai ser perdido na hora que você fizer logoff. E install Ubuntu, obviamente, vai instalar o Ubuntu. Eu vou deixar o idioma padrão, em inglês mesmo. Ok. Agora o teclado. Eu vou procurar aqui por Brazilian. Português e Brasil. Beleza. Aqui vamos testar alguns caracteres especiais, tipo pipe. Pipe para mim funcionou, está um pouquinho lento, mas está funcionando. O ideal é que você teste os seus caracteres especiais, porque esses são os que mais dão problema. Então, beleza, tá tudo ok, tá funcionando normalmente. A gente pode continuar. Enter. Aqui ele fala se você quer fazer uma instalação normal ou mínima, a gente vai deixar normal. Ele pergunta se você quer instalar drivers de Wi-Fi, interface gráfica e tudo mais. A gente vai deixar normal. Eu vou clicar, declarar Enter. Beleza, aqui ele me pergunta se eu vou instalar nesse HD. Obviamente ele vai apagar o HD, né? Como é uma máquina virtual, não tem nenhum problema. Se você estiver usando uma máquina física, você tem que tomar cuidado porque vai apagar tudo. Então vamos clicar em... Aqui ele está cortando a minha tela, pessoal. Então eu vou dar um tab aqui, tá vendo que ele aparece back, kit. Se eu teclar back, ele vai voltar para a tela anterior. Se eu teclar kit, ele vai sair. O outro está escondido aqui. Eu vou dar um tab, enter. Ele já vai pegar. Aqui ele me pergunta se eu quero continuar. Isso vai apagar meu HD. Eu vou selecionar continue e tá processando. Ele pegou o meu time zone de São Paulo, tá certo. Mesmo problema, ele tá cortando uma parte da minha tela. Mas beleza. Eu vou colocar aqui Leandro Costa. Beleza. Leandro CG SI. Beleza, a senha eu vou colocar admin 123, obviamente uma senha fraca. Você não deve fazer isso em produção. Admin 123 também. E eu vou deixar para pedir a senha sempre que eu tentar logar. Ok, vou usar o tab aqui, tá aparecendo o back e o outro tá cortado ali no canto. Eu vou teclar enter e lá vai. Beleza, tá começando o processo de instalação. Ele vai baixar arquivos, prepara todo o ambiente. Isso vai demorar, então eu vou aguardar esse processo e vou acelerar o vídeo. Assim que tiver algo relevante, eu volto com o processo de instalação. Beleza, pessoal, ele terminou o processo de instalação. Agora está perguntando se eu quero reiniciar. Eu vou clicar sobre Restart Now e vamos aguardar. Ele pede para remover a mídia e teclar Enter. No nosso caso, a nossa mídia é virtual, né? Então eu vou teclar Enter apenas. Ok, está reiniciando. Ok, aqui está meu usuário. Vou clicar sobre ele. Admin 123. Sign in. Perfeito, estamos dentro da nossa máquina Ubuntu, está pronto. Agora a gente pode começar a trabalhar. Então, é isso aí, perfeito. Tem aqui um Hello World. Se quiser dar se for novato, se você não conhecer nada de Linux e tal, quiser dar uma testada, é por aqui. Agora que a gente instalou o Ubuntu, o que a gente vai fazer é instalar o Java. Pode ser necessário que você execute um sudo apt-get update. Na verdade eu vou fazer isso, mas antes eu vou adicionar um repositório aqui. Sudo add -apt-repository espaço ppa Linux uprising /java. Beleza. Isso aqui vai adicionar um repositório do Java nos repositórios do Ubuntu. Então vamos teclar Enter. Ele pede a minha senha de root, admin 123. Enter novamente. E agora vamos aguardar o processo. Vou dar uma acelerada no vídeo e já retorno. Beleza, clear.
E agora vamos executar um sudo apt-get update. Enter. Isso aqui é opcional, só para se você tentar instalar e tiver algum problema, então faça isso. Agora vem a parte de instalação do Java. Sudo apt install -y, para ele não me perguntar. A gente podia ter usado isso no primeiro comando para adicionar o repositório, que ele me pediu enter. E aqui eu especifico qual a versão do Java que eu quero instalar. Oracle-Java 16-installer. E vamos teclar enter. Beleza, aqui ele me pede confirmação, vou usar a setinha, ok, enter. Aqui ele me pergunta se eu quero aceitar os termos, vou usar a setinha de novo, enter. Beleza, isso vai demorar um pouco, então eu vou acelerar o vídeo e assim que concluir eu retorno. Perfeito, pessoal, tá instalado. Vamos conferir se a instalação foi bem sucedida. Para isso, digite o comando, antes eu vou limpar aqui. E vamos digitar o comando java -version Java version 16, ok. Um detalhe interessante também, pessoal, é que esse procedimento é o mesmo independente da versão. A menos que ocorra uma mudança drástica, no Java 17, 18 vai ser o mesmo comando. Então, se você estiver assistindo a essa aula e fazendo com a versão mais nova, você pode usar isso daqui como guia, mudando apenas a versão. Vamos conferir também se o compilador está na mesma versão, javac -version, e também está javac 16. Perfeito, pessoal. Então, está instalado o Java. Nessa aula a gente vai instalar o gerenciador de dependências Maven. Para isso, digite o comando sudo apt-get espaço install espaço Maven. Tecle enter. Ok, vai proceder com a instalação. Aqui a gente vai escolher Y para continuar, mesmo esquema do Java, tecle enter. Ok, está prosseguindo. Finalizou a instalação, eu vou dar um mvn-v para conferir se tudo ocorreu corretamente. Tudo certo, Maven está instalado. Nessa aula a gente vai instalar a nossa IDE de desenvolvimento. A gente vai usar a Spring Tool Suite, dá para usar o Eclipse também, ou dá para usar o IntelliJ também, só que é um pouco mais complicado. A Spring Tool Suite foi desenvolvida exatamente para trabalhar com projetos Spring, então você já vai ganhar produtividade com isso. Então, no Google pesquise por Spring Tool Suite, vai aparecer esse primeiro link aqui, ó, spring.io, vou escolher essa opção. E aqui ele abre a página de downloads. Existe a Spring Tools para o Eclipse, baseada no Eclipse, e existe a Spring Tools baseada no Visual Studio Code, e tem para a IDE Theia. A gente vai usar baseada em Eclipse e eu recomendo que você faça o mesmo. A menos que você já tenha conhecimento avançado e já saiba trabalhar com IDEs tranquilamente, então pode escolher outra, mas do contrário, minha recomendação é seguir a mesma que a gente vai usar durante o curso. Então eu vou clicar sobre esse link aqui, ele vai baixar o arquivo tar para mim, save file, ok, vai demorar um pouco, eu vou acelerar o vídeo e assim que concluir eu retorno. Perfeito, completou o download, vamos abrir o diretório, né? Clique sobre esse ícone aqui e aqui está o arquivo compactado da Spring Tool Suite. Agora vamos acessar esse diretório via terminal. Para isso, clique com o direito, Open in Terminal, vou expandir aqui e vamos lá. A gente vai precisar elevar o nosso usuário para sudo, porque para manipular o diretório para onde a gente vai mover o arquivo precisa de permissão de sudo. Sudo mv, e aí eu passo o nome do arquivo, sp, posso dar tab que ele já vai autocompletar. Só tem 2 arquivos e o único que começa com sp é esse. E eu vou mover isso para o diretório opt, é um diretório que a gente precisa de permissão de root para mexer nele. Vamos teclar Enter
Ele pede a senha, admin 123, enter. Perfeito. Agora vamos dar um ls aqui e a gente só tem um arquivo. Se a gente for para opt, cd/opt e dermos um ls, aqui está o nosso arquivo tar.gz da Spring Tool Suite. O que a gente precisa fazer agora é descompactar esse arquivo. Então, sudo tar zxvf e a mesma coisa, sp tab e era isso, enter. Ele está descompactando, vamos aguardar esse processo. Ok, concluiu. Eu vou dar uma limpada aqui e vamos dar um ls. Beleza, e agora a gente tem o nosso arquivo compactado aqui e também temos uma nova pasta. Então eu vou dar um cd sts e vamos teclar enter. Ok, ls dentro dessa pasta para a gente ver como é que estão as informações aqui. Perfeito, e aqui dentro a gente tem alguns arquivos da nossa IDE. Esses arquivos em verde ou são arquivos de leitura rápida ou são executáveis. Esse arquivo aqui é o ícone da IDE e esse arquivo aqui é o executável. Se eu quiser executar a IDE já, basta eu fazer o seguinte, sudo /spr, né? E vamos teclar enter. Com isso ele já inicializa para mim a IDE. Vamos aguardar esse processo. Ok, e aqui ele me pergunta se eu quero usar um workspace default ou se eu quero criar um novo workspace. O workspace é o local que vai ficar salvo os arquivos de configuração do Eclipse ou do Spring Tool Suite, que é baseado no Eclipse. Então vamos clicar em Browse aqui e vamos escolher onde eu quero salvar os meus arquivos. Vamos ao Home aqui, né? Other Locations, Computer, Home, Leandro, e eu vou criar aqui uma nova pasta chamada Microservices Erudio. Create. Beleza, já criou, já acessou a pasta. Vou clicar em Open, Launch. Beleza, está inicializando. Vamos aguardar um pouco. Ok, aqui está a nossa IDE aberta. Está funcionando. Se eu quisesse criar um novo projeto, criar um projeto Spring Boot, enfim. Se eu quisesse começar a desenvolver, já podia. Só que tem um inconveniente, né? Que é toda vez a gente tem que acessar aquele diretório e digitar aquele comando no terminal. Isso não é muito interessante. Para resolver esse problema, a gente pode fazer o seguinte. Eu vou fechar aqui. Se você ficou na dúvida o que é Workspace, que negócio é esse, então você precisa assistir a sessão de nivelamento que ensina o básico de REST com Spring Boot. É em ambiente Windows, mas é a mesma lógica, a mesma coisa. Beleza, então a gente está aqui, né? O que a gente vai fazer é criar um atalho para STS, para Spring Tool Suite. Para fazer isso, a gente vai criar um arquivo de texto com os links simbólicos para a nossa aplicação. Então, para isso, digite sudo vi, para abrir o vim, /usr, /share, /applications. Isso aqui tem que estar correto, viu? Tem que estar certinho, senão não vai funcionar. sts launcher.desktop. Beleza. Com isso aqui ele vai abrir um editor de texto. O que a gente precisa fazer é acessar esse diretório aqui, acessar o ícone e acessar o executável. Beleza? Então, voltando aqui, vamos executar o comando, né? Enter. Ok. E aqui eu tenho uma colinha aqui já. Vou copiar essa cola. Ctrl C e vou colar aqui. Então, basicamente, o que ele faz é o seguinte. Ele aqui é o nome da ferramenta, né? Spring Tool Suite. O comentário. Aqui, né? 471, né? Insert para poder editar. E vamos até aqui. 4.10.0.
E é isso aí. Só conferir aqui os diretórios corretamente, né, para ver se está tudo certo. Ó, opt, sts, opt, sts, o nome correto, né? Você tem que prestar atenção na versão. Se mudar a versão, se estiver fazendo essa aula daqui 1 ano, 2, e tiver mudado a versão, tem que adaptar de acordo com a versão e tem que apontar o primeiro para esse executável aqui e segundo para o ícone icon.xpm. Beleza. Para sair, a gente vai teclar ESC wq write e quit, ou seja, escreva e saia. Ok, vamos confirmar se está tudo ok aqui. Catch, e aí está, perfeito. Vamos em Applications, STS, aqui ó, Spring Tool Suite foi adicionado. Basta clicar sobre ela, já vai abrir a IDE para a gente. Mesma coisa, a gente vai procurar o workspace que a gente criou no início da aula, né? Browse, Leandro, Microservices Erudio, Open. Se você quiser que ele pare de te perguntar isso, basta marcar aqui, ó, Use this as default e não pergunte novamente. Use esse como o padrão e não pergunte novamente. E basta clicar em Launch. Aparentemente o workspace está como read only, provavelmente porque a gente criou como sudo. Então, ok, choose. Vamos escolher um outro aqui então, né? Vamos criar uma nova pasta aqui, microservices. Beleza. Provavelmente porque a gente rodou a instância como sudo e por isso ele não aceita. Beleza, vou deixar marcado aqui, Launch, e agora sim. Ok, inicializou, aqui está a nossa IDE, aqui você pode criar um projeto Java, aqui você pode criar um projeto Spring, importar, enfim, várias coisas. Posso fechar aqui novamente, ok, vamos novamente em Applications, Spring, tá aí, ó. Agora ele já deve ir direto, não vai me perguntar por Workspace. Ok, entrou direto e já nem pediu o Workspace. Diferente de outras aplicações, o MySQL é um pouquinho complicado de instalar ele. A forma mais fácil e mais segura para fazer isso sem ocorrerem erros é você configurar manualmente os repositórios de pacotes e depois proceder com a instalação. Então, para isso, vamos no Google, vamos digitar Quick Guide MySQL apt. Vou teclar Enter. Ok, aqui a gente tem esse guia aqui. Vou clicar sobre esse primeiro link. Está abrindo aqui uma nova aba. Beleza, a gente vai usar o scroll. Vamos vir aqui em Add MySQL apt repository. Beleza, aqui ele tem todo o passo a passo que a gente precisa fazer para poder fazer esse processo. Vou clicar aqui em Go to the Download Page. Vou clicar sobre esse link aqui. Perfeito, abriu a página de download, vou clicar sobre download aqui. Aqui eu vou selecionar a opção No Thanks, Just Start My Download. Vou clicar sobre esse link, Save File. Ok, ele está fazendo o processo de download. Beleza, concluiu o processo de download. Vou clicar sobre esse íconezinho aqui, mostrar na pasta. Beleza, abriu aqui, tá? Aqui está o meu arquivo .deb. Vou clicar com o direito Open in Terminal, para a gente acessar esse diretório no terminal. Eu estou como usuário normal, eu vou me autenticar como sudo su, Enter, e aí eu vou digitar minha senha, né? Admin 123. Enter, perfeito, estou como super usuário, vou dar um ls aqui, só para a gente pegar o nome correto do pacote, perfeito. Agora o que a gente vai fazer é desempacotar esse cara, vamos digitar dpkg, espaço, -i, minúsculo, espaço, e aí eu vou selecionar esse nome aqui, clicar com o scroll. Perfeito, vou teclar Enter. E aqui ele me pergunta como que eu quero configurar o meu apt. Aqui eu vou escolher a opção Server e Cluster, ou seja, não vai ser só as ferramentas
e conectores. Vai ser o server e o cluster. Eu vou teclar Enter. Você pode escolher a versão que você quiser. Eu vou escolher a versão 5.7 porque é mais fácil de trabalhar com ela. E além disso é compatível com MariaDB. Se de repente você quiser trocar depois, é possível. E já a versão 8, a Oracle reescreveu alguns drivers, então eu não gosto muito de usar essa versão não. Vou teclar Enter e agora eu vou vir aqui em OK. Beleza. Agora vamos dar um apt-get update. apt-get update. Faltou um P aqui. Beleza. Vou teclar Enter. Beleza, terminou de fazer o apt-get update. Vou dar um clear aqui, Enter. E vamos dar um apt-get install -y mysql-server. Beleza, é isso aqui. Vou teclar Enter. Beleza, ele pede para que eu defina a minha senha. Eu vou definir a minha senha admin 123, ok. Pede para repetir a senha admin 123, ok. Agora ele procedeu com o processo de instalação. Essa é a senha que eu vou utilizar para poder me autenticar na base. Beleza, agora eu vou me autenticar no MySQL. Então para isso digite MySQL espaço -u espaço root, que é o usuário padrão, usuário root, -p, Enter, e ele vai me pedir a senha. Eu vou digitar admin 123, ok, eu estou dentro do MySQL. Para confirmar se está tudo certo, basta eu digitar show espaço databases. E aí eu coloco o ponto e vírgula aqui no final, Enter, e aí está os bancos padrão, que é o Information Schema, MySQL, Performance Schema e Sys. São os bancos padrão do MySQL, ainda não tem nenhum banco. Perfeito, pessoal. Então, para voltar para o console do Ubuntu, basta digitar Kit e teclar Enter. Dessa vez sem o ponto e vírgula no final. Beleza, saímos, voltamos para o console e é isso aí. Nessa aula, a gente vai instalar o MySQL Workbench. Como vocês devem ter imaginado, se conectar ao MySQL através do console não é lá uma coisa muito prática e nem produtiva. Então, para isso, a gente precisa de um cliente visual que traz mais produtividade e é bem mais prático de se trabalhar. Então, eu vou clicar aqui em Ubuntu Software, nessa pasta laranja aqui. Beleza, vou expandir aqui e vou pesquisar por MySQL. Beleza, aqui ele tem algumas opções, mas ainda não tem o que eu preciso. Vou dar uma expandida aqui, vou digitar Workbench, MySQL Workbench, esse cara aqui. Vou clicar sobre ele, vou clicar em Install, ele pede a minha senha de root, vou digitar a minha senha, admin 123, Enter, beleza, tá procedendo com a instalação. Vai levar um tempinho, eu vou acelerar e assim que tiver algo relevante eu volto. Beleza, concluiu o processo de instalação. Vou clicar em Launch. Aqui está o meu MySQL Workbench. Vou expandir aqui. Aqui é a minha instância local. Vou clicar sobre ela. Ele me pede a senha admin 123. Vou selecionar a opção Save Password in Keychain. Ok, e a gente não conseguiu se conectar. Isso aconteceu porque o usuário root não tem permissão para acessar localhost. Ele até acessa via console, mas se eu acessar por um cliente ele não consegue. Então para isso basta a gente abrir o terminal novamente. Vou dar um Ctrl Alt T, beleza. E aí a gente vai autenticar no MySQL. Sudo admin 123. Beleza, e a gente vai usar aquele último comando que a gente usou anteriormente, que é o mysql-u root -p, Enter. E agora eu vou digitar minha senha, né? Admin 123. Beleza, então agora eu estou no terminal do MySQL. Eu vou digitar o seguinte comando: alter espaço user espaço entre aspas simples root end arroba entre aspas simples novamente. Eu vou colocar localhost, ou seja, qualquer acesso para esse cara vai ser permitido. E aí eu vou
especificar a identificação dele. Identified, espaço with, MySQL, underline, native, underline, password. Espaço, eu vou passar a senha do cara, né? Que é o que a gente definiu durante a criação da base. Eu vou colocar aqui admin 123. Vamos para o final aqui, vamos definir um ponto e vírgula. Enter. Query OK. Agora a gente pode voltar lá e testar novamente a conexão. Clicar novamente. Ele me pede a senha. Admin 123. Save password in keychain. OK. E a gente está conectado. Perfeito. Funcionou. Se a gente expandir aqui, a gente só tem os bancos de dados. Até o momento, só os bancos de dados padrão. Então, na próxima aula, a gente vai criar o nosso próprio banco de dados. Para a gente criar um banco de dados, basta a gente clicar sobre esse ícone aqui, ou a gente pode usar aqui também a query. A gente pode fazer isso também através do terminal, mas a gente tem que acessar o MySQL igual a gente fez nas aulas anteriores. No caso, eu vou usar essa ferramenta aqui, vou usar o MySQL Workbench, basta clicar nesse ícone aqui, Create New Schema. E eu vou escolher um nome qualquer, qualquer banco que você for criar, o procedimento é o mesmo, só vai mudar o nome. E aqui eu vou colocar My Database. Para que você não tenha problema com encoding, quando você lê os dados, eles estarem realmente igual você digitou, eu recomendo você vir aqui e escolher Latin 1, Default Collection, você vai escolher Latin 1 Swedish CI. Vamos clicar em Apply. Aqui ele gera o script SQL, mesma coisa. Se você estivesse logado no MySQL, você pode usar aqui também, pode fazer pelo terminal, pode usar a query aqui também, mas aqui evidentemente é muito mais simples. Vou clicar em Apply, ele já executou o script. Se eu quiser exibir os logs, Show Logs, e aqui ele fala, o script SQL foi executado com sucesso. Beleza, posso fechar. E cadê meu banco? Onde está meu banco? Aqui não aparece, né? Basta você usar a setinha aqui, ó, esquemas. E aqui está o My Database. Não tem nenhuma tabela, nenhuma view, nenhum storage procedure, nem nada disso. Mesma coisa, a gente pode usar um script SQL para criar essa view para mim, ou criar uma tabela, ou por aí vai. Basta clicar aqui, ó, ele vai abrir aqui o script, ou eu posso usar também o wizard, create table, e aí você determina o nome da tabela. Inclusive eu coloquei o nome errado aqui, ó, my database, mas beleza, isso não é exatamente um problema. Esse banco é só para a gente aprender como é que funciona. E aqui você coloca, sei lá, ID, o tipo inteiro, chave primária não nula, sei lá, nome, varchar, que é para texto, não pode ser nulo. Login, o termo que ele vai usar para logar no sistema, não pode ser nulo também. E aí você vai dizer que ele é unique, não pode ter outro repetido, e por aí vai. Vou colocar aqui um nome nessa tabela, fullbar, e vamos mandar criar a tabela. Aqui ele já gera o script também, apply, close. E aqui está a nossa tabela fullbar. Beleza, e é isso aí. Não tem nenhuma informação. Se você quiser ver o que tem nessa tabela, basta você executar um select from nela, ou pode usar o wizard também, select rows limit 1000. Beleza, não tem ninguém, né? Vamos inserir um, só para a gente testar, um fullbar. Beleza, mando aplicar. Apply. Beleza, close. E aí está. Se a gente quiser executar o script também, mesma coisa. E aí ele me traz o fullbar. Então é isso aí, pessoal. Isso é o básico que você precisa saber para começar a criar bancos de dados no MySQL, usando o MySQL Workbench. E durante o curso a gente vai criar os bancos do projeto
mas vai ser feito sob demanda. Aqui é só para você aprender, porque eu não vou fazer isso no Linux, eu vou fazer no Windows, né? Então a hora que você tiver que fazer vai ser feito no Windows, e basta você usar o que você aprendeu nessa aula e fazer o exercício no Linux, beleza? Nessa aula a gente vai instalar o Postman no Ubuntu. Em versões anteriores do Ubuntu isso era um pouco mais complicado de se fazer, mas hoje ficou bastante simples. Basta você vir no Ubuntu Software, aqui do lado, vou expandir aqui, e aí você vem aqui na pesquisa, e aí você escolhe aqui Postman. Esse cara aqui, vou clicar sobre ele, aí basta você clicar aqui em Install. Ele pede a sua senha de root, no meu caso admin123, Authenticate, e está instalando. Vou dar uma acelerada no vídeo assim que concluir o processo de instalação, ou tiver algo relevante eu retorno. Está finalizando o processo de instalação, ok, terminou o processo de instalação, basta eu clicar em Launch. Está carregando, ele abriu essa página de boas-vindas aqui. Você pode criar uma conta no Postman e ele vai sincronizar suas collections e tudo mais. Você pode usar a sua conta do Google, por exemplo, pode criar uma conta no próprio Postman. A gente não vai fazer isso. A gente vai vir aqui embaixo, está bem disfarçado aqui no finalzinho. Vamos clicar sobre Skip Sign In Take Me The App. Ok, aqui está a nossa aplicação. Vou expandir aqui. Na prática, esse cara é como se fosse um browser para APIs. Ou seja, a gente tem o Google para acessar as websites. Esse cara aqui serve para o mesmo propósito, só que para APIs. Vou clicar aqui no maisinho. Aqui eu posso fazer uma requisição. Por exemplo, se eu quiser fazer uma requisição para o GitHub, bastaria eu digitar http://github.com. Vamos mandar a request. É do tipo GET, né? Send. E ele vai me devolver um HTML, como no browser seria devolvido, da mesma forma. Só que o browser consegue interpretar. O Postman é só para texto. Então, vamos dar uma conferida na API do GitHub, só para a gente ter uma ideia mais ou menos de como isso funciona. Tá abrindo aqui o Firefox. Vamos no Google e vamos digitar API GitHub. Ok, aqui a gente tem a API do GitHub. Tem todos os detalhes, eles usam a tecnologia diferente do Swagger para documentar, mas aqui estão todos os detalhes da API do GitHub. A API do GitHub está nesse endereço aqui, eu vou copiar isso daqui. Ctrl C. Vamos voltar ao Postman. Novamente. Agora a gente vai fazer uma request para API e não para o site em si. Agora ele vai devolver um JSON com todos os endpoints que ele disponibiliza para você fazer testes na sua API. Aqui a gente tem, vamos ver aqui os repositórios do usuário. Aqui você tem o endereço, né? User Repositories. Perceba que isso aqui é uma implementação de RateOS bem simples, mas já atende o propósito. Ele te devolve o endereço da API e os seus principais endpoints. Aqui a gente vai digitar o nome do usuário. Você vai escolher o seu usuário. Eu vou colocar aqui Leandro CGSI. Eu posso tirar esses parâmetros aqui. Não vou passar nenhum parâmetro. E vamos mandar uma request. Beleza, ele me devolveu um JSON aqui com as minhas informações de usuário, qual é o usuário e todos os detalhes e tal. E aqui embaixo ele começa a listar os repositórios, enfim, todos os detalhes dos meus repositórios, quantas estrelas, quantos forks, tudo mais, todos os detalhes. Eu usei isso aqui só para exemplificar, não se preocupe, né? Só para mostrar o potencial que o Postman nos traz. Então, vou fechar aqui, e não se preocupe com isso por enquanto, a hora que a gente for fazer as aulas a gente vai ver isso. Beleza, vamos clicar aqui nos 3 pontinhos, Show Applications, e aqui está o Postman, já aparece aqui também. Perfeito, então é dessa maneira que você instala o Postman. Se você tiver numa versão antiga, talvez seja um pouquinho mais complexa, mas atualmente é bem simples.
Nessa aula a gente vai instalar o Docker. Para isso, vamos abrir o terminal. Clique nesses pontinhos aqui no canto inferior esquerdo. Vai aparecer aqui as opções para você procurar o terminal. Aí você vai escolher aqui a opção terminal. Clique sobre ela. Ok, abriu o terminal. Perfeito. A primeira coisa que a gente vai fazer é verificar se o Docker já está em execução. Eventualmente, ele já pode vir instalado junto com as ferramentas padrão da instalação. Então, primeiro eu vou precisar me autenticar como sudo usuário. Então, vamos digitar aqui sudo su. Beleza. Aí ele me pede a senha. Eu vou digitar a senha admin123. Enter. Beleza. Bom, para quem não é familiarizado com o Linux, isso é necessário por questões de segurança. Por padrão, o Ubuntu tem esse comportamento como mecanismo de segurança. Na prática, você efetua login como usuário normal e sempre que desejar executar comandos que requerem privilégios maiores, então você vai precisar se autenticar como root. E para isso você vai precisar digitar esse comando aqui, sudo su. Sempre que for algo que precise de privilégios, você vai usar esse comando. Então, sempre que você receber alguma mensagem de permissão negada, possivelmente você se esqueceu do sudo su. E se for esse o caso, é só adicionar o comando no terminal, sudo su, teclar enter, aí você pode voltar e executar o comando que você estava tentando antes, que provavelmente vai funcionar. Um detalhe é que antes de eu entrar como superusuário, aparece o cifrão. Quando eu estou como superusuário, aqui muda para cerquilha, beleza? Bom, então eu vou conferir se já temos alguma versão instalada do Docker no nosso sistema. Então, para isso, vamos digitar o comando service docker.io status. Beleza? Não foi encontrado, então tá beleza, não tem nenhuma versão instalada. Bom, esse docker.io é porque antigamente o domínio do Docker era docker.io ou docker.io. Se você tentar acessar esse endereço hoje no browser, ele foi movido para o docker.com, mas por questões de backward compatibility, eles mantêm isso. Beleza, o comando não foi reconhecido, que significa que não está instalado, então a gente vai instalar ele. Mas antes de fazermos isso, vamos conferir se o kernel do Linux nessa versão do Ubuntu suporta o Docker. O Docker funciona em praticamente qualquer distribuição Linux moderna, mas tem algumas restrições. É só em arquitetura 64 bits e além de ter arquitetura 64 bits, também é necessário ter um kernel relativamente novo, de no mínimo a versão 3.8. Se for da 3.10 para cima, melhor ainda. A gente vai conferir se a nossa versão do Ubuntu está com essa versão do kernel. Para isso, digite o comando uname -a, enter. Beleza, vamos ver aqui qual a versão. Bom, gente, está na versão 5.0, então tá tranquilo, então vai funcionar. Beleza, então, antes da gente finalmente instalar o Docker, primeiro vamos atualizar os nossos índices de repositórios de pacotes. Então, para isso, digite apt-get update. Beleza, isso aqui vai atualizar os nossos índices de pacotes, vai demorar um pouquinho, eu vou dar uma acelerada aqui no vídeo, a hora que terminar a gente volta com a próxima etapa. Beleza, terminou o processo de atualização dos pacotes, agora é a hora da gente finalmente instalar o Docker. Então, para isso a gente vai digitar apt-get install -y docker.io. Beleza, enter. Beleza, também eu vou acelerar um pouquinho o vídeo, assim que concluir a gente volta. Beleza, concluiu o processo de instalação. Vamos executar novamente o service docker.io.status. Vou só puxar aqui no terminal para os comandos do histórico. Beleza, service docker.io status. Não encontrou nosso comando, pode ser relacionado à backward compatibility que foi removido. Então a gente vai executar agora, só para ter certeza se está funcionando, a gente vai executar um docker -v para obter a versão do Docker. Se estiver funcionando, vai devolver a versão do Docker. Beleza, devolveu a versão do Docker 18.09.07 e tá funcionando então. Perfeito. Vou dar um clear aqui só para ficar mais limpa a tela aqui pra gente. Beleza, vamos ver mais alguns comandos do Docker, né? O Docker -v nos traz apenas as informações básicas, mas a gente pode querer ver um pouco mais de informações, então é necessário usar o comando docker version. Docker version. Beleza, e aí você tem um pouco mais de detalhes. Ó. Ele mostra aqui
a versão do client e a versão do service. Olha só, a versão do client está 18.09.07, 18.09.07 também, API version 1.39 e a versão do Go, que é a linguagem na qual foi escrita o Docker, 1.10.1 nos dois casos. É aqui o ID do commit do código e é isso, funcionou. Então o que a gente pode fazer mais, por enquanto ainda não vai ter muita relevância para a gente, mas de todo modo já nos diz algumas coisas sobre o nosso sistema, que é o Docker Info. Ele traz ainda mais detalhes. Beleza, perfeito, retornou aqui as informações que a gente precisa. Aqui a gente tem os containers em execução, não tem nenhum container nem executando, nem pausado, nem parado, não tem nenhuma imagem. A versão, como a gente já viu antes, é 18.09.7. Aqui a versão do kernel, novamente 5.0.23. O sistema operacional, arquitetura x86-64, uma CPU. Aqui ele está mostrando que é 4 GB de memória aproximadamente. O nome do usuário, onde é o nosso Docker root, e está em debug mode desabilitado para client e server. A gente não vai precisar se preocupar com isso. E aqui está o registry default, index.docker.io. Provavelmente também a gente não vai precisar se preocupar com isso. Nessa aula a gente vai aprender como instalar o Docker Compose. A melhor maneira de você fazer isso é seguir a documentação oficial. Vou deixar o link como recurso e a gente vai seguir o passo a passo aqui do guia oficial. Você vai vir aqui na aba Linux, isso aqui vai ser correspondente à sua distribuição. Se você tiver no Windows, você não precisa instalar o Docker Compose, porque o Docker Desktop já traz todo o pacote junto. Então eu vou vir até o final aqui e vou copiar. Esse primeiro comando é para poder baixar a última versão dos binários do Docker Compose direto do repositório. Então eu vou colar aqui, eu estou como sudo, então não precisa do sudo no início, beleza? Então vou teclar enter, aqui eu não tenho curl, então eu vou precisar dar um apt-get install -y curl. Esse "-y" é para ele não ficar me perguntando se eu realmente quero instalar, ele já vai direto. Beleza, então ele instalou o curl. O curl é para você fazer requisições HTTP através do shell. Beleza, vou repetir o comando anterior. Agora sim vai fazer o processo de download. Terminou aqui, então agora o que eu preciso fazer é dar permissão de usuário para executar o Docker Compose. Vou dar um Ctrl C aqui, vou voltar, colar aqui, enter. Beleza, vamos dar um Docker -compose -version. Ok, o Docker Compose foi instalado com sucesso, a versão é 1.25.0. Perfeito. Nessa aula a gente vai aprender como instalar o Minikube. Para instalar o Minikube, você precisa de uma máquina virtual. Então, por isso, eu estou usando uma máquina física para gravar essa aula. O Minikube, se você ainda não conhece, te permite usar o Kubernetes na sua própria máquina sem a necessidade de ter mais de uma máquina para fazer um cluster e tudo mais. O Minikube é para você começar a brincar com o Kubernetes, criar os seus deployments e tudo mais. O Minikube nada mais é do que uma forma de executar o Kubernetes em uma única máquina com todos os serviços juntos, ao invés de separar em diferentes nodes, masters e workers. Com o Minikube é possível juntar tudo na mesma máquina. Ele só deve ser usado em ambiente dev, então só use para estudos e nem pense em colocar isso em produção, beleza? Combinado? Então a gente vai instalar no Ubuntu, mas os conceitos se aplicam a praticamente toda a distribuição Linux. A única exigência é uma ferramenta de virtualização, como o VirtualBox instalado e o Docker. Já adiantando, para quem não conhece o Kubernetes, sendo bem direto, o Kubernetes é o responsável por orquestrar containers. Não é nada prático fazermos isso manualmente. O Kubernetes é equivalente ao Docker Swarm, só que ele é mais maduro que o Swarm. Por isso, tem se tornado cada vez mais popular. E os próprios desenvolvedores por trás do Docker já começaram a admitir isso. O Kubernetes começou a ser desenvolvido dentro da Google, e originalmente era chamado de Borg. Baseado no Borg surgiram o Mesos, o Cloud Foundry e, claro, o Kubernetes.
Mais adiante no curso, veremos mais detalhes a esse respeito. Então não se preocupe com isso por enquanto. Agora o que interessa para a gente é instalarmos o Minikube para a gente começar a brincar. Antes de fazermos o download do Minikube, precisamos baixar o Cube Controller ou kubectl. A gente vai usar muito esse comando daqui para frente. Ele é o cara responsável pela gestão do nosso cluster. É ele que você vai usar no dia a dia para manusear, para administrar o seu cluster. Vamos fazer o download dele usando o curl. Não se preocupe em copiar esses comandos. Eu vou deixar um recurso na aula com todos os comandos. Eu tenho uma cola aqui, então eu vou copiar e colar. Esse comando é bem longo. Beleza, vou selecionar e vamos voltar para o terminal. Colo ele, Enter. Vamos aguardar o processo de download. Vou dar uma acelerada no vídeo e assim que concluir eu retorno. Beleza, terminou o download. Agora vamos conceder permissão de execução. Para isso, digite o comando chmod mais x espaço kubectl. Enter. Isso vai conceder permissão de execução. Vamos dar um ls para conferir. Beleza, perceba que kubectl está verde. Agora vamos mover esse arquivo para o diretório usr local bin. Para isso, mv kubectl /usr /local /bin. Lá nesse diretório a gente já vincula ele ao path e assim a gente consegue executar o kubectl de qualquer lugar sem precisar passar o caminho completo. Aqui a gente vai precisar de sudo. Então, sudo mv, ele me pede meu usuário, ok. Então agora, para conferir se está tudo certo, vamos digitar um kubectl --help. Opa, eu acabei esquecendo um menos aqui. É kubectl --help. Ok, enter. Agora sim, agora ele me mostrou aqui todos os comandos possíveis. Vou dar um clear. Perfeito, então o kubectl está instalado. Agora a gente vai fazer a instalação do Minikube. Vou copiar o comando aqui também. Vamos selecionar, né? Ctrl C, vamos voltar para o terminal. Ok, colo, Enter. Beleza, é um processo bem parecido com o anterior. Vamos aguardar. Concluiu. Beleza, vamos conceder permissão de execução. Bem similar, chmod mais x Minikube. ls, aqui está o Minikube em verde. Agora a gente vai mover isso para usr local bin. Minikube, vou trocar aqui. Minikube. Enter. Mesma coisa, eu preciso de sudo, eu preciso estar como superusuário. Vamos adicionar o prefixo sudo. Beleza, Minikube --help. Se tiver tudo certo, vai aparecer uma tela similar a essa para você. Vou limpar a tela. Perfeito, então foi instalado com sucesso. O que a gente pode fazer agora é iniciar o Minikube, ou seja, criar uma estrutura do Kubernetes em um único host. Lembrando mais uma vez, não faça isso em produção, isso é só para aprendermos a usar o Kubernetes na nossa máquina. Então, chega de conversa, vamos iniciar o Minikube. Com isso ele vai fazer o download da ISO, vai criar os certificados, vai criar a VM, fazer todos os testes e ao final vai apresentar uma mensagem de sucesso. Então, para isso digite Minikube Start. Esse processo vai demorar um pouco, né? Então vamos aguardar. Eu vou acelerar o vídeo assim que concluir o retorno. Beleza? Para ver se tudo correu bem, podemos dar um kubectl get nodes. Isso vai mostrar todos os nós do nosso cluster. Lembrando que o Minikube roda em apenas um, ou seja, todos os serviços e processos que normalmente rodam no master ou no worker, aqui ele roda no Minikube. Beleza, já que o nosso cluster está funcionando com sucesso, vamos fazer o nosso primeiro deployment. Então fique tranquilo com os comandos se você ainda não conhece Kubernetes. Antes de usarmos o Kubernetes nesse curso, faremos uma revisão sobre os principais conceitos de Kubernetes. Então, kubectl run nginx, e aí eu vou passar a imagem, né? --image nginx. Com isso a gente sobe um deployment do nginx.
Perfeito, vamos dar um clear aqui, Enter, ok. E agora vamos conferir os pods que estão em execução. Para isso, digite o comando kubectl get pods, Enter, e aqui a gente tem o pod do Nginx em execução. Então, a nossa instalação foi feita com sucesso. Nessa aula a gente vai instalar o Git. Então, para isso digite Ctrl Alt T ou acesse o terminal aqui em Show Applications. Vou expandir aqui. Vou me autenticar como superusuário. Então, para isso digite sudo su Enter. Ele pede a minha senha de usuário root, admin 123, Enter, perfeito. Agora eu estou autenticado, então vamos dar um apt-get install -y, para ele não me pedir autorização, ele já vai direto, espaço git. Vamos teclar Enter. Ok, terminou o processo de instalação. Vamos dar um git status, só para a gente ver. Obviamente aqui não é um repositório Git, ele vai falar que não é um repositório Git, mas é só para a gente testar se está instalado o comando Git. Aí ele fala que aqui não é um repositório Git, mas a gente sabe que o comando funcionou. Vamos digitar Git apenas, e aí ele me mostra os comandos que eu posso utilizar. Perfeito, pessoal. Para começar, eu já vou abrindo aqui a Spring Tool Suite, ok? E agora no navegador, vamos pesquisar por Spring Initializer. Escreve Initializer sem o E no final aqui. E a gente pode clicar nesse primeiro link. Ele nos permite definir a estrutura do projeto através de uma interface web. Isso aqui também é provido pela Spring Tool Suite. Se você estiver usando uma outra IDE, ou NetBeans, o Eclipse, o IntelliJ, enfim, qualquer outra IDE que você estiver utilizando, e você quiser fazer o mesmo que a Spring Tool Suite faz, use o Spring Initializer. A gente vai construir um projeto com o gerenciamento de dependências baseado no Maven. A linguagem vai ser Java. Ele suporta também Kotlin e Groove. A versão estável do Spring Boot atualmente é a 2.4.4, mas para que o curso se mantenha atualizado por mais tempo, a gente vai usar a 2.5 M3. Eventualmente a gente pode ter algum bug, porque essa versão ainda não foi estabilizada. Se você estiver construindo um projeto que vai para produção nesse momento, use a versão estável, que é sem esse sufixo aqui. Beleza, então aqui a gente vai definir o Group ID, que geralmente é o domínio da sua organização revertido. Então, no meu caso, br.com.erudio. Artifact, vou chamar ele de full. Name, bar. Description, não vou preencher. Package name. Se você quiser deixar do jeito que estava, pode, mas no meu caso eu vou manter da mesma forma que está no Group ID. O empacotamento, você pode escolher jar ou war, o default é jar, e a gente vai manter assim. O Java, você pode escolher a versão 8, 11 ou 16, que é a mais recente no momento que eu estou gravando essa aula. Eu vou escolher a versão 16. Beleza, aqui do lado a gente tem a opção de adicionar dependências. Isso aqui vai adicionar dependências ao nosso POM do Maven, ao arquivo de configuração de dependências. Então vou clicar aqui. Aqui ele já sugere as que são mais comumente utilizadas. Por exemplo, o Developer Tool, ele provê Live Reload, né? Você não tem que ficar parando e subindo toda hora a aplicação. É legal, só que como a gente vai subir várias aplicações, dependendo do seu hardware, você pode perder performance com isso. Beleza? Aqui, o Template Engines, no caso TimeLeaf, ele já marca as mais utilizadas com essa tagzinha verde, aqui é o Spring Security. E aí basta você clicar e ele já vai gerar um arquivo, um projeto com essas dependências no POM do Maven. Eu vou escolher apenas Web e basta clicar em Generate. Aqui ele vai me perguntar onde eu quero salvar. Eu vou salvar aqui, Save. Beleza, vamos mostrar na pasta, Show in Folder.
E aqui está, vamos extrair aqui, extract here, vou acessar essa pasta, abrir no terminal, pwd para mostrar o caminho completo, vou copiar esse caminho aqui, e vamos na Spring Tool Suite. Aqui a gente vai importar o projeto, você pode usar esse Import Projects, ou pode vir aqui em File, Import, e importar. E aqui você escolhe Existing Maven Projects. Next. Se você está acostumado com Eclipse, já percebeu que a Spring Tool Suite é muito similar. Tem algumas vantagens, porque ela é feita sob medida para Spring Boot, mas ela é muito parecida. Beleza? Finish. Ele vai importar, se for a primeira vez, ele vai baixar um monte de dependências, então vai demorar. Isso vai levar um tempo. A gente vai aguardar aqui enquanto ele baixa essas dependências. Assim que ele termina de baixar as dependências, ele já compila o projeto, faz um Maven Clean e aqui está a nossa aplicação. Aqui ele está mostrando o Java 15. A gente vai trocar isso aqui para o 16. Para isso, clique em Build Path, configure Build Path e aqui vamos clicar em Edit e vamos usar a padrão do Workspace. Finish. Beleza? Se não aparecer aqui, você pode adicionar uma nova JRE ao seu sistema. Beleza? Apply and Close. Ele já trocou aqui para o 16 e já está pronto nossa aplicação. É uma estrutura bem básica. O que a gente tem aqui é uma classe de teste, uma classe main. Temos também um Application Properties que está vazio. Não tem nenhuma configuração ainda. Pode fechar ele, a gente não vai mexer no Application Properties. E aqui eu vou só mudar o nome dessa classe aqui, Alt Shift R, para Startup. Ok, Finish. E ele me pergunta se eu quero mudar também aqui nos testes. Sim. Perfeito, já alterou. Agora o que a gente precisa fazer é criar. A gente vai criar um pojo simples e o controller. Então vou clicar com o direito, New Class. O nome dessa classe vai ser Greeting. E também vou criar outra classe chamada Greeting Controller. Ok, agora vamos definir a estrutura de Greeting. Primeira coisa, a gente vai ter um atributo Private Final long chamado ID. Ponto e vírgula. Vou copiar isso daqui. Private Final String do Java Lang chamado Content. Beleza. Agora vamos adicionar um construtor para esses caras. Alt Shift S, aqui usando a setinha, Generate Constructor Using Fields. Vou omitir a chamada ao construtor padrão, Generate. Beleza, só formatar um pouco melhor aqui. Alt Shift S, e agora vamos gerar os getters and setters. Como é final, ele vai permitir apenas getters. Olha só. E aqui a gente pode clicar em Select Getters ou Select Setters. A gente vai escolher Select All, embora ele só permita Getters. Generate. Ok, essa classe está pronta. Posso salvar esse arquivo. E vamos pro... Na verdade eu acabei invertendo aqui. Ó. Isso aqui vai ficar no Pojo, não no Controller. Vou copiar aqui. Beleza. Ok, ajustado. E aqui no Greeting Controller, pessoal, vou remover isso daqui. Vamos ajustar aqui. Private Static Final. E esse cara vai ser uma string. Private Static Final String chamado Template, que vai ser igual, entre aspas, hello. Você já deve ter adivinhado. Percentual, S minúsculo, exclamação, int, ponto e vírgula. E o outro vai ser um atomic long
o Java Util Concurrent chamado counter. Beleza, e esse cara vai ser igual a um new atomic long. Beleza, então os atributos foram definidos. Esse cara vai ter uma anotação @REST controller, porque vai ser um endpoint REST. Isso mesmo, vamos salvar. Se você não conhece isso direito ou tem alguma dúvida, está meio nebuloso, assista a sessão de nivelamento em que eu explico os conceitos básicos do Spring Boot para você se adaptar. E aqui a gente vai ter um método, vamos digitar pub, ctrl / espaço, public method. O retorno desse método vai ser greeting, o objeto que a gente acabou de criar. O nome dele vai ser greeting também. Ok, e aqui ele vai ter uma annotation @requestMapping. Esse cara aqui, beleza, /greeting. Ok, agora vamos definir a estrutura desse cara, né? Esse cara vai receber um query param. Então, para isso, a gente precisa adicionar aqui um request param. Beleza, vamos passar aqui o nome desse request param. E esse cara vai ser uma string. E o nome vai ser name. Beleza? Aqui ele está com warning porque não tem um retorno e porque a gente não setou o value dele. Value vai ser igual a name. E o default value vai ser igual a word. Beleza. Então, está definida a estrutura inicial. Agora falta adicionar um return para esse cara. Return new greeting. E o primeiro valor vai ser counter.increment and get. Isso aqui vai gerar um ID, um fake ID. E agora, no segundo parâmetro, a gente vai usar um string.format. E aqui a gente passa os parâmetros desse cara. Aqui é template e o name que a gente recebeu como parâmetro. Beleza, ponto e vírgula. E era isso. Deixa eu só formatar melhor aqui, para ficar mais legível. Não se preocupe, eu vou deixar isso aqui disponível como um recurso dessa aula. Então é só baixar e não tem erro. Qualquer dúvida que você tiver, é só olhar o código. Beleza, é isso aí. Bom, a nossa estrutura está pronta. Posso salvar e vamos executar a nossa aplicação. Se você estiver no Eclipse, você pode clicar com o direito Run as Java Application. Como você pode ver, é a mesma estrutura do Eclipse. Só que a Spring Tool Suite simplifica isso para a gente. Aqui a gente pode escolher o nosso projeto, full. E lembra que no Eclipse geralmente você tem aquele problema de iniciar a aplicação e esquecer de ter parado ela antes e tá a porta em uso. Aqui ela, se tiver iniciado, ela manda restartar. Vamos clicar sobre esse ícone. Ele vai inicializar para a gente. Ok, inicializou. Gastou 4 segundos. Estou usando a VM, então está um pouco mais lento. Mas vamos aqui no browser. Localhost 2.8080/greeting. Beleza. Como eu não passei um parâmetro, né, ele retornou a mensagem padrão. Posso passar o parâmetro aqui, ó, name igual Leandro ou Erúdio. Enfim. Um detalhe aqui, pessoal, esse JSON formatado corretamente é uma extensão chamada JSON View. Eu vou abrir aqui Manage Extensions e vou desabilitar. Tem ela para o Chrome também, então ó, desabilitei e aí o JSON não está mais formatado. Vou habilitar novamente. F5 e é isso. Beleza, pessoal? Então a gente conheceu a gente criou o nosso primeiro projeto, utilizamos o Spring Initializer, validamos que o nosso ambiente está funcionando perfeitamente. Então agora a gente pode continuar codificando. Eu vou codificar todo o projeto no Windows, mas você pode aplicar as mesmas coisas se estiver usando o Ubuntu.
Beleza? Então é isso aí, até a nossa próxima aula. Esse vídeo é patrocinado por mim mesmo. Conheça o meu curso Microservices do Zero a Google Cloud Platform com Spring Boot, Kubernetes e Docker. E descubra como construir arquiteturas de microserviços sólidas e eficientes. Mais detalhes na descrição e no comentário em destaque.